Meus irmãos, estamos de volta para o Senhor Jesus. E agora com a nossa convidada mais do que especial, que aceitou humildemente o convite de estar conosco para nos abençoar e nos ensinar mais com o seu super, conhecimento, assim, Rosane? Sim. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é uma pregadora da palavra de Deus, uma missionária e uma mulher comprometida e empenhada em trazer esclarecimentos importantes demais para essa geração. Ela é especialista sobre o assunto de feminismo nas igrejas e no meio cristão e hoje ela aceitou vir aqui tirar algumas dúvidas da gente. Bom, seja muito bem-vinda, missionária Ruth Benigno. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero ter uma outra oportunidade, com bastante tempo, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Mas, por horas, vamos falar sobre feminismo, feminilidade, se a mulher pode ser cristã e feminista ou não. Glória a Deus. Missionária, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Gente, missionária Ruth, teóloga, escritora, já estou aqui com o livro dela, A Mulher e a Teologia. Olha só, a pregadora que devo ser, gente. Então, você, como é que faz, missionária, para adquirir? Pode me chamar no direct do Instagram. Isso, chamem ela no Instagram, adquiram já o seu, porque a gente já está aqui com o nosso, né, Andressa? Eu quero chegar em casa para ler esse livro aqui. E vamos lá, então, as perguntas, porque a gente está bem ansiosa para fazer. A primeira pergunta que a gente tem aqui, missionária, seria assim: o feminismo afirma que sua luta é pela libertação da mulher. Na sua visão, libertação de quê e para quê? Então, acredito que a libertação que o feminismo prega é sobre a libertação da mulher dentro de casa, como uma mulher auxiliadora, como uma mãe dedicada, porque o feminismo, ele é um movimento social, político, ideológico, que tenta descaracterizar a figura feminina, né? Tem algumas feministas agora atuais que, inclusive, dizem que não existe mulher, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E que a mulher, ela tem que sair de dentro de casa para não servir o marido, mas ela tem que ir para o trabalho servir o patrão. Ela não pode servir os filhos, mas ela tem que pegar esses filhos, se ela quiser tê-los, e entregar eles ao Estado, para que a escola ensine. Então, assim, o movimento feminista é um movimento que deturpa a figura da mulher, né, como um todo, tanto na questão da maternidade, quanto na questão mesmo do próprio corpo, do empoderamento. E existe, infelizmente, hoje, eu tenho visto com muita força o feminismo entrando dentro das igrejas, né? Então, Sim. Existe um movimento dentro de igrejas, e não todas, graças a Deus, mas existem muitas mulheres que fazem trabalhos de empoderamento feminino, e tudo isso, quando você vai olhar, o foco, a raiz, inclusive na minha igreja, olha, eu começo a falar e vai puxando uma coisa, entendeu? Pode falar, fica à vontade. Assim, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então, conforme eu vou pensando, vou falando. Mas o que acontece? Na minha igreja, chegou uma moça a se candidatar a vereadora da cidade, e aí, na época em que ela estava saindo candidata, bem no período ali do mês da mulher, do Dia da Mulher, ela fez um vídeo divulgando que o Dia da Mulher tinha sido originado devido a um incêndio que havia acontecido, né? As mulheres estavam homenageando esse Dia da Mulher, uma homenagem às mulheres que morreram no incêndio criminoso, quando na verdade não foi assim. O feminismo mente, engana, deturpa o valor da mulher, faz com que a mulher ela queira ser algo que Deus não a criou para ser, né? Porque o lugar da mulher não é onde ela quiser, é onde Deus quiser, é onde Deus disser. E por causa disso eu vejo que infelizmente não só entrou dentro da igreja, mas em todas as áreas da sociedade, da escola, faculdade, trabalho, você vê mulheres dizendo que são feministas, quando você pergunta o que é feminismo, elas não sabem dizer o que é. Pois é, verdade, missionária. E a nossa próxima dúvida seria a seguinte: quais os danos espirituais causados na mulher que abraça essa causa, essa pauta feminista? Primeiro, o feminismo desvaloriza a Bíblia, ele tira a autoridade da Bíblia, ele tira a autoridade do homem, desvalorizando o homem, dizendo que a mulher ela tem que... porque assim, hoje o feminismo não é mais sobre igualdade, não existe um direito que o homem tenha e a mulher não tenha. A mulher foi conquistando não só direitos, mas privilégios também. Então, o feminismo, as feministas, né, elas odeiam Deus, odeiam o homem, elas odeiam a maternidade, porque elas são militantes em busca da aprovação do aborto em todos os estágios ali de uma gravidez.
gravidez, ele deturpa o valor da feminilidade, né? Porque você vê que a maioria dessas feministas briguentas aí são tudo feia, cabeluda, e elas ficam brigando em prol de direitos que eu, assim, realmente fico procurando. Cadê esse direito que elas dizem que a mulher ainda não tem? Porque, assim, tem espaços em que elas afirmam que a mulher não ganha o mesmo salário que o homem fazendo o mesmo trabalho que ele. Mas, poxa, se é que existe isso, o problema não é o feminismo que vai resolver, o problema é a justiça que vai resolver. Então, o certo seria denunciar essa empresa para que o patrão arcasse com as responsabilidades. Mas o feminismo desconfigura a maternidade, né? Tira da mulher esse desejo, ou tenta, pelo menos, dar à mulher o direito de cometer quantos abortos quiser. Na verdade, assim, elas dizem, meu corpo, minhas regras. Só que, assim, se o meu corpo, e eu tenho domínio sobre o meu corpo, e tenho as regras necessárias para cuidar do meu corpo, o que eu deveria fazer? Evitar engravidar. Já que o feminismo prega que a mulher tem que estar tendo múltiplos parceiros sexuais, ela pode deitar com quantos homens quiser, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Então, assim, evita engravidar, porque aí depois vai engravidar, aí vai cometer um aborto, pode até morrer durante o aborto, né? Porque, assim, eu acho uma covardia essa defesa do aborto, porque, assim, é sempre a pessoa que já nasceu que defende o aborto, né? Então, se nós formos olhar por esse viés, o feminismo desconfigura, descaracteriza a feminilidade. Hoje, os homens estão feminilizados e as mulheres masculinizadas. Nunca se viu tanta mulher macho que manda no homem, que manda na igreja, que manda em casa, que manda em tudo. Diz, não preciso de homem para nada. Quando, na verdade, um complementa o outro. Deus os criou iguais em essência, mas em diferentes funções. A mulher, tudo da mulher para dentro. Os nossos órgãos que geram são para dentro, os órgãos do homem são para fora. Se nós formos olhar, a mulher ela foi criada para dentro do lar e o homem para fora, para batalhar, para conquistar. E eu sei que hoje nós tomamos aí uma proporção, um alcance muito grande nos meios de trabalho, de comunicação e tudo. Glória a Deus por isso, né? Deus tem nos dado oportunidades. Mas a mulher ela não conhece, quando ela começa a desbravar, as feministas não conhecem limite. Então, ela conseguiu ocupar um espaço aqui, ela quer ocupar outro, e mais outro, e mais outro. Então, assim, todo o legado cristão, todo o legado do patriarcado, todo o legado do casamento, da família, elas querem desconfigurar isso. Uma das maiores feministas de segunda onda, que é a Simone de Beauvoir, ela tinha um parceiro sexual e ela aliciava meninas para se relacionar com esse homem. As meninas, inclusive, depois do ato sexual com ele, as meninas vomitavam. Teve meninas que chegaram a cometer suicídio por causa disso. Então, assim, se você olhar, tem uma história negra por detrás desse feminismo bonitinho que tentam ensinar e tentam pregar. O feminismo desvaloriza a história como um todo, querendo agora que a sociedade seja matriarcal e não patriarcal, porque todas as sociedades patriarcais elas dão certo na sua estrutura, na sua essência, e as matriarcais não dão. Elas tentam desvalorizar a ciência, a biologia, a genética, tudo que você vê que foi construído ao longo dos anos, as feministas querem descaracterizar. Aí eu pergunto para você, como ser uma mulher cristã e se dizer feminista? Como se dizer cristã e apoiar esse movimento que tem sido mais danoso do que benéfico? Se é que em alguma área ele foi benéfico, porque para cristã ele não é. É verdade. E a Bíblia, como você muito bem falou, a Bíblia apresenta papéis diferentes para o homem e para a mulher. Sim. Por que você acha que isso é tão combatido pelo feminismo? Porque, assim, quando começou-se o movimento feminista, elas diziam que queria direito de voto. Por que os homens votavam e as mulheres não? Porque eram só os homens que iam à guerra, eram os homens que criavam as leis, eram os homens que desbravavam os lugares, os países. Então, assim, por causa disso, eles estipulavam as leis, eles criavam as leis, então só havia uma obrigatoriedade para o homem votar. Por que só os homens estudavam? Só existia escola de um sexo. Porque as meninas não eram obrigadas a estudar. Então, com o começo do movimento feminista, lá no proto-feminismo mesmo, na raiz, a primeira mulher que começou a defender as escolas mistas, né, para meninos e meninas juntos, ela sabia que só tinha escola para meninos e as meninas não eram obrigadas a estudar. Por causa disso, as meninas não estudavam, ainda que se criassem uma escola só para meninas. Então, ela disse, agora vamos criar escola para ambos os sexos para ver se as meninas se despertam a estudar. Enfim, por que elas combatem tanto isso? Por que elas falam tanto ou se posicionam tanto contra isso? Porque elas querem descaracterizar a figura do homem como cabeça do lar, do homem enquanto o macho, né, que provê, que cuida. E elas querem usar a questão
da violência contra a mulher. Mas, se você for olhar dados, estudos que foram feitos, há mais mulheres agredindo do que sendo agredidas. Porque dentro dos lares, quem cuida dos filhos são as mães. Então, tem muitas mulheres que batem nos filhos. Quem é que cuida dos idosos? Na maioria, são mulheres. E há vários estudos que já foram feitos em que as mulheres batem mais nas crianças e nos idosos do que elas acabam apanhando. Até porque, com a Lei Maria da Penha, abriu-se uma lacuna. Como a palavra da mulher ela tem validade, até em casos de não precisar fazer um exame de corpo de delito, elas acabam, por exemplo, chegando na delegacia e prestando um falso testemunho. Tipo, eu fui agredida. Ela terminou com o namorado, quer, de uma certa forma, fazer com que esse namorado pague aí um preço. Elas vão lá e dizem que foi agredida pelo namorado, que quer cometer um aborto. Em qualquer período da gestação, só a palavra da mulher é válida, né? Porque as feministas conseguem criar umas leis aí, cada uma mais absurda do que a outra. Então, assim, você vê que a mulher não disputa mais, não briga mais por igualdade, ela quer superioridade. Existem muitos projetos sociais para a mulher que não tem para o homem. Existe delegacia da mulher, existem tantas coisas, tantas formas de abraçar a mulher, de cuidar dessa mulher. E o que elas querem? Continuar desconstruindo a figura do homem, porque o homem é uma autoridade sobre o lar. Deus deu ao homem essa qualidade, essa característica de cuidar da sua casa, cuidar da sua família, de ser o responsável, provedor. Então, assim, quando elas pegam esse homem e tornam ele feminino, igual aquele que foi pro Big Brother e foi pedir perdão porque ele era homem. Vocês viram? Chegaram a ver o Fiuk? Sim. Então, assim, isso é um absurdo, isso é ridículo. O homem, ele precisa existir, porque a mulher... Engraçado que as feministas não querem competir essa igualdade em lugares onde o serviço é braçal. Quem é que está trabalhando na construção civil, em maioria, são homens. Quem é que está trabalhando em navios, em sua maioria, são homens. E por aí vai. Se você for olhar todos os serviços mais pesados, mais difíceis de fazer, quem está fazendo é o homem. E elas querem dizer que a mulher e o homem têm a mesma força, têm o mesmo grau não só de força, mas também de habilidade para fazer coisas que a mulher não foi chamada para fazer. Sim. Meu Deus, estou chocada aqui, gente. Tô fundo aqui. Gente, eu falo rápido. Tá muito bom, missionária. Hoje eu participei de um podcast, porque, assim, o pessoal fala muito fala que eu falo muito rápido. Uhum. Aí eu fui fazer um tratamento, né, e tudo, para saber as origens e tal. Então, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu penso rápido e, à medida que eu vou pensando, eu vou falando. Sim. Às vezes, eu estou aqui num assunto, eu lembro de uma outra coisa, eu já quero trazer para cá. Então, eu estou tratando isso, tentando melhorar. Mas eu gosto disso, que prende atenção, eu amei também, também gostei, Andressa. Pois não trate tanto, não, porque eu não tenho essa habilidade de pensar rápido e falar rápido, não. Pois é, missionária. Foi abençoada com isso. A gente quer entrar agora no bloco 3, que se refere a impactos na família, na igreja e na cultura. A primeira pergunta, a senhora já discorreu um pouco sobre esse assunto agora, mas eu gostaria que a senhora se aprofundasse, seria como o feminismo tem afetado casamentos cristãos e a estrutura familiar. Então, quando você vê uma mulher crente, ela querendo não só estar em pé de igualdade com o marido, mas acima dele, em coisas que ela não foi chamada para fazer, você já vê que ali também é fruto do feminismo. Eu participei de um debate e, infelizmente, eles fizeram essa pergunta em igrejas, né? Por que o feminismo é bom? O feminismo é uma bênção, uma maldição? Ele é bom ou ele é ruim? E todo mundo foi dizendo, não, o feminismo foi bom, hoje não é mais tanto. Mas as pessoas não sabem falar sobre isso. Quais são os impactos que estão acontecendo dentro das famílias, não só por causa do feminismo, mas também do marxismo e de tantas outras ideologias que existem. O feminismo hoje ele tenta desconfigurar até a linguagem. Né? Você está vendo aí a linguagem woke, né? Graças a Deus que esse presidente da República fez algo bom, né? Diz que ele criou, não sei, uma lei, algo que ele fez lá, que é proibido a linguagem neutra em ambientes, né, de trabalho, ambientes públicos. Então, o que acontece? Quando chega na casa, por exemplo, eu estou me referindo a uma família cristã, conservadora. A mulher ela quer gritar com o marido, a mulher ela não se coloca em posição de submissão ao marido, sabendo que quem está submissa a alguém, por exemplo, ela pode ser submissa ao patrão sem gritar com o patrão, mas ao marido ela não quer. Ela quer dar, às vezes, a última palavra. Inclusive, nas igrejas, algo que eu acho ridículo é quando o pastor diz, ou o líder diz, a última palavra é sempre do homem. Qual é a palavra do homem?
Sim, senhora. Porque, assim, ele acaba gerando uma cultura de que as mulheres dizem, se na casa do pastor é assim, na minha também eu vou buscar. Eu vou ser assim. É igual Vasti. Quando Vasti disse ao rei que não iria até ele, que foi que os súditos do rei disseram, os seus conselheiros disseram, olha, se tu não tomar uma atitude agora, daqui a pouco as mulheres vão estar tudo sendo feministas. Lá atrás. Parafraseando, foi isso mesmo. Então, assim, graças a Deus, né, ele tomou aquela atitude, e aí nós temos Esté e toda a história que Deus usou ela para trazer livramento para o seu povo. Mas o que acontece? Quando nós vemos essa estrutura feminista chegando dentro de casa, a mãe ela não tem mais o prazer de cuidar dos filhos, não tem mais o prazer de sentar à mesa. O filho está no celular e a mãe chama o filho grita com a mãe e a mãe não está nem aí. Ô, menino! Sempre valorizando. Porque, assim, gente, casa que dá certo, casamento que dá certo, estrutura que dá certo, é onde tem uma cabeça, onde tem uma autoridade. No trabalho, por que você vê que uma grande empresa dá certo? Porque ela tem um CEO, ela tem um gerente, ela tem alguém que administra e cuida de tudo aquilo. E ali, dali vai descendo, né, outras... Aí vem o gerente administrativo, aí vem o supervisor. Então, assim, tá aqui o esposo, a mãe e os filhos. Essa ordem não pode ser quebrada. É claro que eu sei que existem famílias atípicas, onde só tem a mãe, não tem o pai. O pai abandonou a família, o pai faleceu. Mas a família tradicional, criada por Deus, é o homem, a esposa e seus filhos. O que nós precisamos entender? Quando que esse feminismo chega na nossa casa? Quando os filhos estão insubordinados à autoridade do pai e da mãe, porque eles veem a mãe falando com o pai, gritando com o pai, sendo insubmissa ao pai. Quando a gente vê que ele chega na igreja, quando que ele provoca um movimento ali na igreja, quando você vê a figura da mulher querendo usurpar posições que Deus não a chamou para exercer, quando que a gente vê o feminismo entrando com força e destruindo uma família, quando a mulher olha e ela já não quer mais cuidar da sua casa, mas ela quer trabalhar fora, e ela quer só trabalhar fora e não quer cuidar da casa. Porque, assim, a mulher de Deus sabe que o seu primeiro ministério é a sua casa. Então, assim, eu posso trabalhar fora, mas caso eu não tenha condições de pagar uma pessoa para cuidar da minha casa, eu preciso ter essa decência de chegar em casa e ter força, caráter, coragem para cuidar dessa casa. Então, Sim. assim, ou você trabalha fora e paga alguém para cuidar de casa, ou você trabalha fora e cuida de casa. Então, assim, quando o feminismo chega, a mulher manda o marido, não, agora tu que se vira, eu não vou mais fazer nada. Ou então a mulher olha para o marido e não quer estar apenas em pé de igualdade com ele, mas ela quer estar superior a ele. Olha, o meu salário é só meu. Eu não lhe dou um centavo. Você vai pagar tudo, não vai ter harmonia, não vai ter paz. Então, esse casamento ele vai se deteriorar, com o tempo vai acabar. O que a gente pode fazer para fechar as brechas? Voltar a sentar na mesa, comer, pais e filhos, olhando no olho, deixar o celular de lado. As mães precisam ter amor, ter tempo de qualidade com seus filhos, né? Eu vejo muito no meio do conservadorismo, as mães, quando têm seus filhos, começam a ler para a criança desde cedo, tem aquele amor, aquele carinho. Porque tem muita gente vivendo só de foto de mêsversário na internet, mas você vê que por detrás não é uma boa mãe, ela não ensina princípios. E a gente vê quando uma família é estruturada, dentro da igreja, quando o filho ele carrega a Bíblia, ele tem prazer de cultuar, ele obedece os seus pais, ele fala... em respeito, com reverência com os pais. Porque a gente vê um monte de filho hoje dentro da igreja gritando com os pais. Sim. As mães chegando na igreja, dando xilito pro filho, dando celular pro filho, porque ela quer cultuar e aí ela não tá nem aí com o filho. Então, a gente vê tudo isso como fruto do feminismo. A mulher não tem mais aquele prazer por fazer coisas que antes ela tinha de fazer. Sim. E, missionária Ruth, a mulher pode pastorear? Olha, a mulher pode fazer o que ela quer, né? Dentro do movimento feminista, ela diz isso. Mas, biblicamente, eu já até respondi essa pergunta hoje, eu já participei de alguns debates, né, sobre esse assunto. Biblicamente, eu não vejo, quando eu vejo Paulo falando a Timóteo e a Tito sobre as qualidades do obreiro, é sempre no masculino. O marido, ele tem que administrar bem o seu lar, os seus filhos têm que lhe respeitar, ele tem que ser marido de uma só mulher, ele não pode ser dado ao vinho, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser equilibrado. Então, assim, porque se ele não cuida bem da sua casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Exato. A mulher não tem... biblicamente falando, a mulher não tem a função de ser a cabeça do lar. Então, se eu não tenho a função de ser cabeça da minha casa, como que eu vou querer ser cabeça de um monte de famílias que é uma igreja? Né? Eu vejo que nós, mulheres, somos muito levadas pelo emocional. A gente não pode negar isso. Tem mulheres que têm mais estrutura emocional, outras não. Hoje eu participei de um programa em que eu tinha que contar um testemunho. E ali já me deram vários guardanapinhos para que, caso eu chorasse, eu limpasse as lágrimas. Eu disse, eu não vou chorar. Eu estou buscando manter uma postura de não mostrar fraqueza nos lugares Sim. onde eu vou.
Então, tudo isso é algo que eu venho trabalhando e construindo. Mas a gente é muito emocional. Se mexer numa ferida, a lágrima vai rolar. Se pisar no calo, a mulher vai dizer, não é bem assim, não. Eu já vi, inclusive, eu fui pregar numa igreja mês passado, a esposa do pastor estava dirigindo o culto, cantaram um hino, ela entrou no mistério, deu saltos, pulos e rodopios. Aí ela passou o microfone para o esposo e disse, agora a gente vai lá fora fazer a entrada. Quando ela chegou no meio da igreja, o marido começou a cantar um corinho. E lá no meio da igreja, ela disse, para, não canta. Acabou o culto. Meu Deus. Ele, tá bom. Eu tenho uma amiga que disse que foi pregar numa igreja e a esposa do pastor, o pastor começou a dar o aviso e ela, não é assim não, presta atenção no que tu tá fazendo. Misericórdia. Jesus. Que feio, Imagina né? a vergonha alheia. É horrível. Não, se ela faz isso com ele na igreja, no meio de todo mundo, Sim. imagina o que ela não faz em casa. Sim, É exatamente. complicado. É verdade, missionária. Bom, a nossa conversa tá ótima. Meu Deus do céu, mas o tempo tá voando, missionária. E para respeitar também o horário aqui que a senhora tem, a gente quer entrar na última pergunta para a senhora, que seria a seguinte: como a igreja deve orientar mulheres que estão divididas entre o discurso feminista e os princípios bíblicos? Então, nós precisamos ensinar às mulheres o que é feminilidade, qual o valor da feminilidade, qual a alegria que nós devemos ter enquanto mulheres femininas de servir a Deus, servir a nossa casa, sem esse vitimismo de inferioridade. Não, você não é inferior. Deus te criou igual ao teu esposo, igual aos homens, em essência, mas em diferentes funções. Nós fomos chamadas para a salvação, fomos eleitas para a salvação, somos servas de Deus, podemos servir em mais variados lugares onde Deus nos colocar, e tudo para a glória de Deus, não para a nossa, que eu vejo um monte de mulher querendo aplausos, holofote, honra, e nós não fomos criadas ou geradas para ser honradas, fomos criadas para servir. À medida que você serve com excelência, é o próprio Deus que te honra, não é as pessoas. Eu não procuro aplauso de ninguém, honra de ninguém, aprovação de ninguém. Eu sei quem eu sou em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, tá tudo certo. Como que a igreja trabalha isso? Promovendo mais eventos de feminismo, contra o feminismo, falando em favor da feminilidade. Porque gente, por favor, eu vou nesses eventos, mas olha para cá. Chá, conferência, de empoderamento, de dizer que a mulher é uma princesinha de Jesus, que a mulher tem que levantar a cabeça, senão a coroa vai cair. Tudo isso só gera mulheres mimadas, só gera mulheres imaturas, só gera... O que foi? Não, tô gostando, Tá continua. Tudo isso só gera mulheres imaturas que nunca amadurecem. Você vê uma mulher, daqui o livro. Às vezes eu chego nas igrejas, eu digo assim, gente, está aqui esse livro, custa apenas R$40, faça esse investimento no seu ministério. Os obreiros querem comprar para as mulheres. Elas dizem, eu não gosto de ler. Então, assim, uma mulher que não gosta de ler... Isso ajuda, né? Também. Uma mulher que não gosta de ler, ela não vai ter conhecimento para dizer para sua filha que o que a escola está ensinando sobre feminismo é mentira. Então, Pois assim, é. aí o que acontece? As filhas chegam no período de ensino fundamental e ensino médio, aprendem tudo na escola, tudo distorcido sobre um viés marxista, esquerdista, comunista, Paulo Freire e etc. Chega na igreja, ela não tem as respostas, porque a tia da escolinha dominical, ela também está atarefada com o seu trabalho, com a sua casa, com suas atividades, e ela não tem as respostas que ela precisa. Chega em casa, a mãe nunca leu nem a Bíblia toda, quanto mais um livro sobre feminismo, que são livros geralmente bem endossados e com bastante conteúdo. Aí, assim, o que ela vai dizer para essa filha? Quando essa filha entrar na faculdade, pronto, minha irmã, no primeiro semestre ela se afasta da igreja. Então, a igreja precisa promover evento que traz conhecimento. Porque a gente passou os últimos 20 anos dentro da igreja, das quatro paredes, demonizando tudo. A gente demonizou... pelo menos há 25 anos atrás, a maioria dos crentes não tinha uma TV em casa, não iam ao cinema, eles não conheciam muito sobre artes, e enquanto isso, o comunismo, a esquerda, ela foi se infiltrando na política, nas artes, na TV, e em todas as áreas possíveis. Hoje, para tirar essa estrutura que eles criaram, minha irmã, vai ser muito difícil. Porque o crente ficava demonizando a política, demonizando a TV, demonizando o conhecimento. Para eles só bastava a Bíblia e o mistério, porque até a teologia ainda hoje demonizam. Tem muita gente que fala, porque esses teólogos... Eu entrei no Uber agora, eles dizendo assim, esses teólogos aí, eu gosto muito de brigar com eles. Eu disse, é mesmo? Encontrou, vai olhar o testemunho do camarada, ele nunca estudou, ele não sabe sequer o que é teologia, porque o pessoal fica, porque teologia esfria o crente.
diferente. Não, a teologia apaga o falso fogo e revela o que verdadeiramente é a essência pentecostal. Então, a gente precisa crescer em graça e conhecimento. A igreja tem falhado muito em não promover eventos que sejam para crescimento intelectual. Eu fico procurando as mulheres intelectuais da nossa igreja hoje, infelizmente, são poucas que eu encontro. Porque se eu for sentar com uma mulher para conversar e perguntar ela o que é o feminismo, quando foi criado o feminismo, qual é a essência do feminismo, todas elas vão dizer, o feminismo foi criado para nos dar o direito de voto, o direito de propriedade, o direito de estudar. Pelo amor de Deus. Não dou conta, não. A preguiça, né? Muito forte. Nossa, missionária, muito bons os seus ensinamentos. A gente conseguiu extrair bastante coisa, né, Rosane? Interessante. Os telespectadores... E como é bom, Andressa, só te cortando um pouquinho, como é bom a gente sentar com quem sabe, né? A gente se lembra que a gente não sabe tanto assim, não. Eu volto a dizer, tô doida para chegar em casa e começar a ler esse livro E você que está em casa, se você não leu a Bíblia, você tem 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia, você vai chegar diante de Deus, vai ter que explicar para Deus por que você não fez isso. Deus, eu não tinha tempo. Não, irmã, não falta tempo, não. Falta prioridade. Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente encontra tempo para fazer. Isso é muito sério, porque a gente não fala duas coisas muito sérias. Como que eu vou chegar diante de Deus e explicar o que eu fiz com o meu tempo e com o meu corpo? Eu vejo o crente comendo igual porco desprezado, né? Aquele que já está lá no chiqueiro mesmo assim, diz, não, vou comer até morrer, até estourar. Aí o que o povo diz? O crente não bebe, o crente tem que comer. Não, a gente tem que fazer tudo com moderação. E esses dias eu vi uma moça na internet defendendo o uso de bebida alcoólica e de cigarro para a glória de Deus e disse que a Bíblia não fala nada contra isso, mas a Bíblia fala contra a gula e os crentes não vigiam nisso. Verdade, os crentes não vigiam na questão da comida, né? Por muito tempo, as mulheres assembleianas, elas não se cuidavam. A gente vê isso crescendo na última década. As mulheres passando a se cuidar mais, cuidar do corpo, usar uma maquiagemzinha, porque antigamente dizia que ia para o inferno, quem cortasse um dedo do cabelo, né? Então, a gente ficava ali, né? Enfim. Mas o que acontece? A gente precisa melhorar. Então, assim, a pessoa que passou o ano todo não lê um livro, não lê a Bíblia, tem 10 anos de crente, nunca lê a Bíblia toda, vai ter que se explicar para Deus. E naquele grande dia a gente vai ter surpresa, porque o povo que está caminhando para o céu, eles querem, no mínimo, conhecer o Deus que eles dizem que serve. Como é que eu quero casar com alguém que eu não conheço? A Bíblia é a carta de amor que o noivo apaixonado deixou para sua noiva e foi fazer uma viagem. Quando ele voltar, ele quer que ela tenha lido e decorado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, Deus abençoe, tá? Foi um prazer. Amém, missionária. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra, um prazer. Sim, e com certeza teremos que marcar uma segunda vinda da senhora. 2 horas para ela, gente. Porque, olha, vai ser um episódio inteiro de 2 horas, certeza. Porque é muito conhecimento e é um conhecimento que agrega. Amém. E glória a Deus por isso, né? É isso aí, Rosane. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo bloco do Entre Elas e Deus. Se você tá gostando, não esquece, deixa aí seu like, compartilha e já se inscreveu no canal? Então, por favor, se inscreve aí, tá bom? Nos ajuda. Agora a gente vai fazer um novo intervalo para entrar no nosso terceiro bloco com o cantor Adiel aqui, cantor e pastor Adiel, né? Isso. Agora trazendo uma palhinha pra gente, a capela. Deus abençoe, nos vemos já já.